Eu particularmente sou fã e agora estou tendo a honra de compartilhar o palco aqui. Eu quero que vocês recebam ele com uma salva de palma, com muita energia. Professor Wilson Nascimento. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse dia tão especial, nessa casa nova, comemorando tantos seguidores de um trabalho incrível que o Edson vem fazendo. E, afinal de contas, nada melhor do que no dia como hoje falar sobre o tema que ele me pediu que eu viesse falar aqui, que é falar um pouco sobre inteligência emocional. E para a gente falar de inteligência emocional, é muito importante a gente dar uma olhadinha na história e lembrar que por volta de 1970, um psicólogo americano chamado Howard Gardner, pai da teoria das inteligências múltiplas de Gardner, ele falava sobre a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Então, Gardner já chamava a atenção em 1970 na importância da gente olhar as nossas emoções e saber lidar com elas. Afinal de contas, talvez esse seja o maior desafio das pessoas, lidar com as suas próprias emoções. E, de contrapartida, ele também reforçava a nossa habilidade em lidar com os desafios dos outros. Que mais à frente Goleman fala sobre a questão da empatia, que era a inteligência interpessoal. Qual era a habilidade das pessoas naquela época realmente de lidar uma com as outras? Nós estamos falando em 1970. Anos depois, por volta de 1990, Salovey e Mayer publicam os primeiros artigos nos Estados Unidos, ele professor de Yale e o outro aluno de pós-doutorado, sobre inteligência emocional. Então veja que a gente teve um gap aí, um hiato de 70 até 1990. E aí a gente começa a falar de inteligência emocional. Mas quando que essa inteligência emocional realmente vem à tona? Em 1994, quando Daniel Goleman publica o livro Inteligência Emocional. E a partir daí, a gente começa a ter contato com essa tal inteligência emocional. Tanto que algumas pessoas falam, você não tem inteligência emocional. Hoje virou um clichê falar isso, principalmente no mundo corporativo. Faz todo sentido. Pena que algumas coisas já estão sendo desturpadas nesse conhecimento. Para Goleman, ele entendia que a emoção era a ponte entre o pensamento e a ação. Porque, afinal de contas, tudo começa no nosso pensamento. Podem nos privar de tudo, da liberdade, mas não podem nos privar do que estamos pensando. O que estamos pensando neste momento? Então, Goleman começa a reforçar essa questão. Estamos realmente aqui, hoje, no podcast do Edson, aqui no momento presente, ou estamos pensando o que vamos fazer amanhã? Ou estamos pensando naquilo que nós não fizemos antes de vir para cá? A partir do momento que eu saio do meu momento presente, eu não consigo aproveitar. Então, a ponte entre o pensamento e a ação. E Goleman diz que para que a gente consiga praticar essa inteligência emocional, 5 pilares são muito importantes. E é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês. O primeiro deles é o autoconhecimento, que também, lá na Grécia Antiga, estava escrito dentro do oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. E a gente reforça o tempo todo o quanto que o ser humano se conhece. Eu me conheço de verdade, eu sei quais são os meus talentos, eu sei quais são as minhas forças. E de que maneira eu reconheço se eu tenho talento ou se eu tenho alguma força? Eu só vou conseguir confirmar se eu tiver um objetivo claro na minha vida. Se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um caminho, eu não consigo fazer essa análise se eu tenho forças ou não para seguir esse caminho. Então, o autoconhecimento, que tanto se falou, que Sócrates falou, a gente vem agora com a inteligência emocional e se pergunta, eu me conheço? Qual é realmente a minha força? Quais foram os últimos objetivos que eu coloquei na vida que eu não cumpri? Que eu não consegui terminar? Talvez porque eu não tinha uma força para fazer isso? Talvez porque eu não valorizei que eu tinha algo a aprender e eu não busquei aprender isso? Então, autoconhecimento passa por forças e conhecer também aquilo que eu não tenho como uma força. Esse é um pilar importantíssimo.
O segundo pilar para Goleman, ele traz a questão, tudo bem, eu conheço as minhas forças, eu conheço os meus talentos, eu sei utilizar isso, que é o autogerenciamento. Eu sei utilizar a minha força no momento e na intensidade que realmente eu devo utilizar? Como que eu tenho utilizado isso quando eu defino o que eu quero da minha vida? Quanto mais eu me conheço e quanto mais habilidade eu tenho em gerenciar as minhas forças, menos eu vou perder tempo terceirizando ou responsabilizando os outros por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu não faço. Porque, infelizmente, ficou muito fácil dizer que a culpa é de alguém, sendo que a culpa é sempre sua. De não acreditar, de não buscar, de não fazer valer a pena. O terceiro pilar é a automotivação. E isso é muito importante a gente reforçar, porque quando a gente fala de automotivação, a gente não está falando de autoajuda. A gente está falando de automotivação, aquilo que realmente te motiva, que não é a mesma coisa que me motiva. Esse é outro ledo engano, acreditar que uma só coisa é capaz de motivar um time inteiro. As lideranças se perdem muitas vezes por não conhecer o seu time e não saber o que verdadeiramente faz com que o outro se sinta motivado. E aqui tem um outro detalhe. Muitas vezes, só a motivação não vai te ajudar. Porque a gente coloca meta em academia principalmente. Quem dessa plateia, quem vai assistir, quem nunca colocou meta de treinar, não, dessa semana eu vou treinar 3 vezes. E aí você acorda só para desligar o despertador. Somente para desligar o despertador. Mas você estava motivado na hora que você colocou o relógio para despertar. Mas acontece que na hora que você acordou, você já não estava tão automotivado. E aqui entra um fator chamado disciplina. Só a automotivação não vai te levar no seu objetivo. Pode ter certeza que todos nós aqui presentes, em algum momento da vida, deixou de fazer algo porque não teve a disciplina necessária para cumprir aquilo que você prometeu para você mesmo. Autoconhecimento, autogerenciamento, automotivação. Quarto pilar, empatia. A empatia não essa que é vendida, que é dita, que é falada da forma errada. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Se você se colocar no lugar do outro, você não vai sentir nunca o que o outro sente, porque você não está ligado neurologicamente ao outro. Você precisa buscar compreender o que o outro está passando. Só que eu preciso conhecer muito de mim mesmo, muito, para que eu possa buscar compreender, que é diferente de julgar. Hoje é muito fácil eu julgar um comportamento dizendo que ele é ruim, mas eu não investir 5 minutos do meu tempo em tentar compreender o que realmente está passando com o outro. Porque é mais fácil julgar. Essa pessoa é ruim. Não, ela não é ruim. Ela tem um comportamento indesejado que não serve naquele momento. E às vezes, a pessoa que julga e condena não tem coragem de dar um feedback na pessoa. Porque é mais fácil rotular. É muito mais simples rotular. Então, que a gente busque praticar essa empatia de compreender o que está passando com o outro. E para isso, eu preciso praticar uma escuta cada vez mais ativa. Eu preciso realmente estar conectado com o outro, não parado na frente do outro. Ouvir é muito diferente de escutar. Então, para que a gente aprenda com empatia, a gente tem que aprender a escutar melhor. E o último pilar, desde que eu me conheço, que eu sei gerenciar os meus comportamentos, que eu tenho a disciplina e a automotivação necessária, e que eu sei realmente buscar compreender o que passa com o outro, eu tenho uma habilidade social, que é a habilidade de lidar em qualquer ambiente com qualquer outra pessoa. Na minha carreira, na minha profissão, eu tive a oportunidade de rodar por muitos países. E me conectei com pessoas diversas, de todos os níveis hierárquicos. E eu posso assegurar que quanto mais você se coloca disposto a realmente ouvir, você gera conexão. E o mundo é conexão. Qual é a qualidade da sua conexão? O seu talento, que você nasceu com ele, e você vai ser cobrado por esse talento em algum momento.
Você coloca em prática ou está esperando que alguém faça isso por você? Jean Paul Sartre, ele fala uma frase que acho que preenche muito o que é inteligência emocional. Ele diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que as pessoas fizeram com você. Porque a escolha sempre será nossa. Eu tenho o poder de escolher. Eu posso ter passado o maior desafio da minha vida na infância, na adolescência, e aqui a gente pode falar de diversos desafios. A escolha sempre será minha. Entrevistaram 2 gêmeos que nasceram de uma família onde tinha um pai alcoólatra, drogado, e um se formou, se tornou um advogado extremamente bem-sucedido, e o outro se transformou em um dependente químico. E perguntaram para o bem-sucedido: o que levou você a se tornar um advogado bem-sucedido? E ele falou: a minha história, a minha vida. Eu nasci em uma família que eu não tinha nada. E eu coloquei como opção para mim fazer a diferença. E foi isso que eu fiz. E perguntou para o outro irmão: e você? Ele falou assim: você viu a família que eu tenho? A minha família era uma família de dependentes, de drogados, de viciados em álcool. Eu não tinha outra opção. Ou seja, qual é a qualidade da nossa escolha? Quando a gente pensar em gestão emocional, quando a gente pensar em inteligência emocional a partir de hoje, comece a pensar em primeiro lugar, qual é o objetivo, qual é o propósito que vocês colocaram na vida? Porque todos nós aqui presentes e quem está assistindo tem um propósito claro. E o que eu estou fazendo com isso? Só assim eu consigo verificar se eu tenho força ou não para atingir esse objetivo. Só assim eu tenho a humildade de pedir ajuda, que é outro grande desafio. As pessoas têm vergonha de pedir ajuda. As pessoas, porque é fácil postar uma foto, postar um vídeo no Instagram e fazer com que os outros acreditem que essa é a sua vida. Mas às vezes ela está tão distante da verdade. Ela está tão distante. Quanto tempo do meu dia eu passo clicando uma foto dos outros, vendo o sucesso que os outros dizem que têm, e qual é o seu? Gestão emocional, inteligência emocional, é utilizar da forma certa as suas forças, os seus talentos, na busca do que realmente vocês querem. A gente vê um exemplo vivo, que é o Edson. Acredita, faz, paga o preço, recebe não, mas ele está aqui. Do jeito dele, com a força dele. E com o poder de conexão dele, trouxe vocês aqui presentes e as pessoas que estão acompanhando ele. Mas essa é a história do Edson. Qual é a sua história? Gestão emocional, inteligência emocional, é ter a consciência de construir a sua história sem culpar ninguém. Ninguém é culpado pelos seus resultados, a não ser você mesmo. Faça a diferença na vida de vocês. Se já fazem, potencialize. E lembre-se, transforme outras vidas, porque também faz parte do nosso papel. Muito obrigado a vocês todos.